No vídeo de hoje nós veremos dois aspectos do contexto histórico da Inglaterra no século XIX que nos ajudam a compreender melhor Enola Holmes. Por exemplo, por que as pessoas querem matar o Visconde? O que está acontecendo ali naquela trama política? E o segundo, por que a mãe abandonou a filha com 16 anos ali a Deus dará? O que explica este fato dela? E também de quebra que eu responderei algumas críticas que falam que esse filme é infantil e superficial. No entanto, antes de continuar aqui a chamada, eu sou André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. Se você é novo por aqui, tem uma proposta a você. Assista 3 vídeos do canal e se você achar pertinente com o seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. Agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Enola Holmes, sem dúvida, foi um filme super badalado da Netflix, tendo muitas críticas positivas e algumas outras tantas negativas. No entanto, eu entendo que essa obra foi muito bem construída, tanto na questão da construção da personagem, como do contexto histórico que ali está por detrás. Alguns, porém, acusam que essa obra é muito infantil e superficial. No entanto, vamos parar para pensar um pouco. Isso daqui é uma adaptação de livro do mesmo nome, indicado para crianças e adolescentes de 12 anos. E a categoria que esse filme se inclui é filme familiar, ou seja, todo mundo de uma família tem que ter condições de compreender sem muitos ali detalhes. Então, desde a criança ao adulto. Então sim, gente, vai ser superficial algumas coisas e também infantilizado. No entanto, ele nos deixa várias deixas para pesquisarmos e aprofundarmos sobre temas pertinentes ao século XIX e ainda hoje, em pleno século XXI. E isso que me faz gostar bastante, porque vai pegar uma história leve, fluida e aos poucos trazendo alguns elementos que nos ajudam a refletir. E no vídeo de hoje eu separei dois que com certeza vai mudar sua forma de entender alguns aspectos da história. Que o primeiro é a questão do voto universal, sem ser censitário, e o segundo é a participação da mulher na sociedade, na política, o feminismo ou a questão das sufragistas, como muito forte e presente na Inglaterra nesse período. Então, vamos lá? Da primeira, entender um pouquinho sobre essa questão política ali por detrás. O filme gira em torno de Enola, fugindo do seu irmão para não ter que ir para um internato que educa as mulheres para ser aceitas na sociedade, e no meio disso ela encontra um nobre, o Visconde, que ela opta em ajudá-lo, e assim desenvolvendo toda a trama. Qual que é a grande questão? Este nobre ele está fugindo porque ele estava ingressando na vida política, ele se tornaria um membro da Câmara dos Lordes, o parlamento inglês voltado para a nobreza. No entanto, tentaram matar ele porque a Inglaterra estava passando por um processo de mudanças. E é justamente isso que nós vamos entender sobre a questão do sufrágio universal. O que seria isso, gente? Sufrágio é o direito a voto. Universal, todo mundo votar. Vamos colocar todo mundo aqui, homens. Depois a gente volta na questão da mulher. Então, resumindo, todos votarem. Como que era antes disso na Inglaterra? Era o sufrágio censitário, ou seja, o voto para quem tinha dinheiro. Só podia participar da política quem tivesse uma certa quantia. Tanto que num dos diálogos do filme, o próprio irmão lá do Holmes, o mais velho, ele comenta, mas se fizer o sufrágio universal, teremos mais eleitores sem condições de educação, sem condições de pensar, votando. Isso vai arruinar a política. Então, ou seja, tem alguns tipos de pessoas que eram contra isso, que eles queriam voto censitário, porque eles defendiam o argumento que quem tem dinheiro tem estudo, quem tem estudo tem consciência, daí pode votar. Certo? No entanto, a outra camada falou que não, que o direito político tem que ser a todos. E aqui nós precisamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão política, porque haviam dois partidos principais, os conservadores e os liberais. Os conservadores eram aqueles que não queriam a mudança, como a avó do nobre e o próprio irmão mais velho do Holmes. E tinham os liberais, que eram a favor das mudanças. Daí estando a Enola, a mãe dela e todo mundo que era propenso a mudanças democráticas dentro da Inglaterra.
Diga-se de passagem que a Inglaterra era um dos países menos democráticos nesse período aí, na década de 1880, por onde que se passa. Inclusive, no ano de 1884, no qual se ambienta o filme, foi o que ocorreu a terceira reforma de voto dentro da Inglaterra, sendo a partir desse momento acabando com o voto censitário, o sufrágio sendo universal para homens. E essa votação foi extremamente apertada, com um voto de diferença. Daí aquela frase no filme, todo voto conta, sendo esse o motivo que a avó do menino queria matá-lo. Por quê? Porque ele votaria para o fim do sufrágio censitário. Então, ela, querendo manter o status de que só os ricos pudessem votar, ela abriu mão do próprio neto. Que ultrajante isso, né? Ai, meu Deus. É a grande vilã da história. E aqui nós podemos ir para o segundo ponto, que é a questão da luta feminista dentro da Inglaterra, representada principalmente pela mãe da Enola. Primeiro, a Enola não foi criada com o intuito de ser uma moça de sociedade para servir o homem. A mãe dela a educou desde pequena para saber ler, escrever, ter cultura, lutas, saber se virar com qualquer tipo de elemento. Bem parecido, inclusive, para quem gosta de acompanhar as séries de Sherlock Holmes, com o próprio Sherlock. Então é a questão da dedução e tudo mais. Só que aqui eu vejo uma diferença bem marcante de Enola para Sherlock. O Sherlock, ele é extremamente racionalista, ele não está nem aí para as pessoas, ele só quer resolver os casos. Já a Enola, ela tem um quesito social muito forte. Ali mostrando, por exemplo, quando ela salvou a ovelha, que ela se estrupiou o joelho, quase caiu no penhasco para salvar o bichinho indefeso. E como ela mesma disse, ela se diferencia da mãe e do irmão porque ela se preocupa com as pessoas. E ela resolveu ajudar o nobre porque ele estava em perigo. E ela, sabendo disso, não poderia deixar de fazer nada. Ela ali se tornando uma humanista, inclusive. No entanto, tem uma grande questão. O sufrágio aqui se tornou universal para os homens, como eu disse há pouco, as mulheres ficando de fora. Tendo um movimento chamado As Sufragistas, que inclusive tem um título de filme com o mesmo nome na Netflix, que mostra em detalhes essa luta das mulheres por esse direito político, sendo um proto-movimento feminista que nós veremos no século XX. Ou seja, ali também está mostrando uma luta, uma conquista pelo direito das mulheres na sociedade. Só para você ter uma ideia, não vai ser na Inglaterra, será nos Estados Unidos, mas o Dia da Mulher é comemorado devido a um protesto de operárias numa fábrica dos Estados Unidos, que elas estavam exigindo melhores condições de trabalho e tudo mais, salário, e os donos fecharam a fábrica e colocaram fogo. Então, isso daí é algo que não é específico da Inglaterra, mas sim que está passando no mundo de uma forma geral, no mundo industrializado, melhor aqui dizendo, né? Bom, mas voltando aqui para Enola, isso vai ficando claro o filme inteiro, porque assim que os irmãos a encontram logo lá no início, quando a mãe some, eles perguntam, mas cadê seu chapéu? Cadê sua luva? Eles veem que a menina não tem preparo nenhuma. Por quê? A mãe dela não estava se preocupando com a sociedade. Ela deu elementos para que ela conseguisse se virar, para que ela conseguisse se dar conta. Tanto, isso daí foi tão radical por parte da mãe dela, que ela falou, ó, quando você fez 16 anos, tchau, você já pode se virar. A grande questão é, por que a mãe dela fugiu e deixou ela dessa forma? Primeiro, porque ela deu todo o preparo que a menina precisava para conseguir fazer. Isso daí foi provado, que ela decifrou todos os códigos, tal, chegou, pegou dinheiro e vazou. Segundo, porque ela estava entrando num movimento radical e ela seria perseguida. E caso desse ruim, ia atacar não somente ela, mas também a sua filha. Então ela resolveu abandonar a família para que os atos dela não respingassem na menina. E terceiro, a todo momento vai fazendo vários flashbacks que mostram, Enola, você tem que pensar por você, você tem que agir por você. Aqui nesse ponto, algumas pessoas criticam, que falam que essa questão feminista foi muito superficial, porque ela dependeu de homem numa última análise, seja ali do nobre que a salvou, o irmão dela que deu ajuda e tudo mais. Se fosse algo feminista, ela devia fazer tudo sozinha. Bom, peraí. Seria legal se ela estivesse em 2020, mas nós estamos no século XIX, numa sociedade extremamente machista, onde a mulher é reduzida a zero. Então, aqui a autora colocou o homem no seu tempo histórico. Esse tipo de atitude para a época já era muito valiosa, já valia essa questão do feminismo sim.
Nós não podemos querer que tenha esse engajamento feminino, a mulher fazer tudo tal, igual no século XXI. Se isso acontecesse ali, seria um anacronismo terrível, estaria falhando com o tempo histórico. E ela manteve essa sacada histórica que eu gostei bastante. Por mais que ela precise da ajuda do Holmes, de outros homens, enfim, de pessoas de uma forma geral, ela consegue tomar as atitudes por ela, pensar por si mesma e ter as suas escolhas. Ela não depende de um homem para ser o que ela é. Ela é o que quer ser. Então, sim, é feminista. Vamos colocar o homem no seu tempo. Então, ali, dentro do período, está ok, está bacana. Então fica assim. E aí, com esses dois elementos que eu trouxe sobre o contexto histórico da Inglaterra, te ajudou a ver alguns aspectos diferentes em Enola Holmes? Que outro aspecto histórico te chamou a atenção que você percebeu ou que você gostaria de mais explicações? Compartilhe aqui conosco também. E para fechar aqui, eu quero fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lília, minha esposa, que me ajuda na estrutura desse canal como um todo. Muito obrigado, amor. Inclusive aqui, ó, o cenário aqui, ela que me ajudou a reorganizar. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!